Muito obrigado, Epifania Experiência, por dar uma clareza sobre esse lado psicológico dos psiquiatras e psicólogos. Por isso eu vou postar o vídeo aqui na íntegra, sem nenhuma monetização, para passar melhor esse conhecimento para todas as pessoas. Certa vez Jung disse: "Mostre-me um homem são e eu o curarei para você." Aparentemente ele partia do princípio que todo mundo tem algum grau de insanidade, por menor que seja, e eu não discordo disso. Mas a grande questão é, quem determina o que é sanidade e o que é insanidade, e em que momento isso vira algo patológico? Afinal, se levarmos ao pé da letra e admitirmos que estamos todos doentes, Dido Krishnamurti tinha razão quando disse: "Não é um sinal de saúde estar bem ajustado em uma sociedade profundamente doente." Eu recebo diversas mensagens de pessoas com algum diagnóstico de transtorno mental ou de personalidade, ansiedade, borderline, déficit de atenção com hiperatividade, dentre outros, e claro, o mais frequente, depressão. Isso não parece fugir muito da realidade atual. Hoje em dia, quase todo mundo tem algum diagnóstico, e quem ainda não tem é porque não foi atrás. Uma que outra sessão com um psiquiatra ou psicólogo, e existem grandes chances de você sair de lá com pelo menos um diagnóstico. Mas será que esses diagnósticos estão, de fato, certos? Será que os psicólogos e psiquiatras sabem mesmo o que estão fazendo? Na sua palestra mais famosa, A Lição Mais Importante de 83 mil exames de imagem cerebral, o psiquiatra Daniel Amen explica o grande problema da psiquiatria. Did you know that psychiatrists are the only medical specialists that virtually never look at the organ they treat? Think about it. Cardiologists look, neurologists look, orthopedic doctors look, virtually every other medical specialties look. Psychiatrists guess. Without imaging, psychiatrists then and even now make diagnoses like they did in 1840 when Abraham Lincoln was depressed by talking to people and looking for symptom clusters. Nos anos 60, a psiquiatria foi muito criticada em um movimento conhecido como antipsiquiatria, no qual especialistas da área questionaram diversos métodos da psiquiatria convencional, como por exemplo os critérios utilizados para diagnosticar pacientes. Seguindo esse movimento, em 1973, David Rosenhan realizou um experimento bastante controverso, dividido em duas partes. Na primeira parte, ele enviou 8 pessoas sãs, sendo uma delas ele mesmo, para diferentes instituições psiquiátricas. Elas eram chamadas de pseudopacientes. Chegando lá, elas relataram sintomas falsos, como ouvir vozes do além e coisas do tipo. Todas elas receberam diagnóstico de esquizofrenia e foram prontamente internadas, mesmo sem apresentar sintomas da doença. Uma vez internadas, pararam de fingir e passaram a agir de maneira completamente normal. A questão era, será que alguém notaria que elas eram mentalmente saudáveis? A resposta foi não. Até as suas atividades mais comuns, como escrever, eram interpretadas pela administração como evidência do transtorno mental. O experimento durou em média 19 dias e 52 dias em um dos casos, e todos os pseudopacientes foram dispensados com o diagnóstico de esquizofrenia em remissão. Obviamente, estar em remissão é completamente diferente do que estar curado, ou ser considerado mentalmente saudável. Então temos 8 pessoas sãs que, por simplesmente terem relatado alguns acontecimentos aleatórios que parecem sintomas, foram rotuladas como esquizofrênicas para sempre. Na segunda parte do experimento, Rosenhan compartilhou os resultados do seu estudo com a equipe de um hospital e avisou que enviaria mais pseudopacientes para serem internados nos próximos meses, desafiando a equipe de administração a reconhecer os impostores. De 193 novos internos, 41 foram detectados como suspeitos de serem pseudopacientes. Acontece que Rosenhan mentiu, ele não enviou nenhum paciente falso. Era só mais uma forma de mostrar que os critérios para diagnósticos eram falhos. Mas como exatamente são feitos esses diagnósticos? Basicamente através das diretrizes expostas pelo DSM, ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um grande manual feito pela Associação Americana de Psiquiatria. O problema é que esse manual já teve 5 revisões desde a sua primeira publicação em 1952, e a cada revisão, muita coisa muda. Novas patologias surgem, como foi o caso do transtorno do jogo pela internet, que entrou na última edição. Outras deixam de ser consideradas patologias, como foi o caso da homossexualidade, que só foi retirada da lista na terceira versão. Então, durante todo esse tempo, diversos comportamentos que não eram patológicos foram tratados como se fossem, por pura influência cultural e desconhecimento científico. Imaginem passar a vida inteira acreditando ter uma doença que mais tarde se descobre que na verdade nem é uma doença.
Mesmo assim, o número de patologias só aumenta com o passar dos anos. O DSM-1 tinha 128 diagnósticos e 132 páginas, e o DSM-5 tem 541 diagnósticos e 947 páginas, e os autores tratam desses diagnósticos agora com tanta certeza quanto eles tratavam antigamente dos que foram sendo excluídos ao longo dos anos. Existem várias críticas ao DSM. A visão extremamente limitada e metódica de problemas muito complexos acaba resultando em diversos erros de diagnóstico, excesso de prescrição medicamentosa e até erro na prescrição dos medicamentos. Muitas pessoas recebem o diagnóstico errado porque preenchem o critério para uma patologia por terem outra doença com sintomas semelhantes. Esse é o caso, por exemplo, da encefalomielite miálgica e da fibromialgia. Doenças que podem ser extremamente debilitantes, sobre as quais ainda não se sabe exatamente a causa, e apesar de definitivamente não serem transtornos psiquiátricos, muitas vezes são tratadas como se fossem, normalmente como depressão, por pura ignorância da parte dos médicos. Muitas pessoas que têm essas doenças demoram mais de 10 anos ou até morrem antes de obterem o diagnóstico correto, e passam todo esse tempo pulando de médico em médico, sendo desacreditadas, muitas vezes ridicularizadas e principalmente sofrendo pela falta de tratamento adequado. Temos um sério problema aqui. Os sintomas são a consequência e não a causa do que está errado. Por exemplo, se você tem ansiedade, isso pode acontecer por milhares de razões diferentes. E eu não estou dizendo que não devemos tratar os sintomas para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas sim que não podemos parar aí, que muitas e muitas vezes isso não funciona, e até que o remédio utilizado para o tratamento pode trazer novos sintomas que necessitem de mais remédios, criando um problema ainda maior. Especialmente quando ignoramos totalmente a possibilidade de chegar à verdadeira causa do problema. A grande questão é, será que podemos confiar na interpretação de um psiquiatra que se baseia em um conjunto de sintomas como forma de definir se temos ou não um transtorno mental e como ele deve ser tratado? Para responder isso, vamos ver outra parte da palestra de Daniel Amen. There is a reason that most psychiatric medications have black box warnings. Give them to the wrong person and you can precipitate a disaster. Early on, our imaging work taught us many important lessons, such as illnesses like ADHD, anxiety, depression, and addictions are not single or simple disorders in the brain. They all have multiple types. For example, here are two patients who have been diagnosed with major depression that had virtually the same symptoms, yet radically different brains. One had really low activity in the brain, the other one had really high activity. How would you ever know what to do for them unless you actually looked? Treatment needs to be tailored to individual brains, not clusters of symptoms. Como eu disse no começo do vídeo, se você for a uma que outra consulta psiquiátrica, existem grandes chances de que você saia com pelo menos um diagnóstico de lá. O que eu não disse foi que se você for a 3 psiquiatras diferentes, existem grandes chances de que você saia com 3 diagnósticos diferentes. Voltando ao experimento de David Rosenhan, ele concluiu que muitas vezes o diagnóstico tem mais a ver com o diagnosticador do que com o diagnosticado. Em que momento a ansiedade passa a ser considerada transtorno de ansiedade generalizada, ou a tristeza passa a ser considerada depressão, e como entender a real causa da depressão em cada paciente diferente? Essas são questões que ficam abertas à interpretação do diagnosticador, e colar um rótulo para sempre na sua testa pode ser, em muitos casos, bem mais prejudicial do que benéfico, e principalmente, bem mais limitante do que libertador. E só para deixar claro, eu não estou negando de forma alguma a existência de diversos transtornos mentais e a importância de tratá-los. Mas não deixe que essas definições moldem a sua vida e definam o que você pode ou não pode fazer. E tenha uma coisa em mente: você é muito mais do que o seu diagnóstico. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, se eu te trago novas perspectivas e te ajudo, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.